Tiago, capítulo 4, verso 8, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, diz: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Eu quero tomar essa primeira frase do verso 8, cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. A revista atualizada, a clássica, diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A versão fácil de ler, ela apresenta um sinônimo: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Não importa qual seja a variação de tradução que a gente use, o que você vai encontrar em comum aqui é o elemento reciprocidade. E o tema da minha mensagem hoje é a reciprocidade de Deus. Eu falei a respeito desse assunto em 2012. Todo dia alguém falou: pastor, que memória é essa? Eu falei: memória é coisa nenhuma. Às vezes eu bato lá na internet, eu vejo qual foi a data que nós subimos, né, a mensagem. Então é impossível a gente lembrar tudo que falou e exatamente quando. Mas em 2012 eu falei a respeito disso, e esses dias eu fiquei chocado constatando há quanto tempo eu não mexia no assunto. Embora muitas vezes a gente pega uma parte de uma mensagem, põe dentro da outra, muda a roupagem, tenta falar as mesmas coisas, os mesmos princípios. Se há algo ao qual eu tenho dado importância nos últimos anos, é enfatizar a responsabilidade humana, né? Não apenas o elemento do livre-arbítrio, mas a responsabilidade do homem na dinâmica de relacionamento com Deus. E quando nós falamos de reciprocidade, a definição de reciprocidade no dicionário é o ato de ser recíproco. Eu não sei se você já teve a mesma experiência que eu, mas você vai consultar o dicionário, você fala: agora eu preciso descobrir a definição da definição que eu li, né? O ato de ser recíproco. E o que é recíproco? O dicionário define como aquilo que se dá ou se faz em recompensa de coisa equivalente, ou seja, mútuo. Então reciprocidade é mutualidade. Deus basicamente está dizendo: vou espelhar seu comportamento. Se você se chega a mim, eu me achego a você. Se você se aproxima de mim, eu me aproximo de você. Por conseguinte, aplicando a lógica, se você não se aproxima de mim, eu não me aproximo de você. Eu sei que a gente precisaria de tempo se fosse detalhar, mas podemos fazer uma distinção entre o comportamento de Deus em relação ao homem antes e depois do encontro com Cristo por meio da conversão, né? Alguém pode alegar: mas a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? A Bíblia diz: nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Existe sempre um movimento inicial de Deus oferecendo graça, nos atraindo a Ele. Mas existe uma necessidade que a gente interage e corresponda. E Deus, Ele interage com a nossa própria interação. Esse princípio, ele está em toda a Bíblia. Eu particularmente amo ler e estudar a Bíblia, procurando assuntos que são recorrentes, encontrando aquilo que a gente possa classificar como padrão. E a reciprocidade de Deus em relação ao homem na Bíblia é um padrão, né? Alguns às vezes questionam: e a soberania de Deus fica onde? Né? Quase como quem diz: você está fazendo de Deus um refém do comportamento do homem. Eu digo para as pessoas: em primeiro lugar, não estou fazendo nada. Quem decidiu que fosse assim foi o próprio Deus soberano. Foi Ele que instituiu a lei, foi Ele que fez as afirmações, foi Ele que fez as declarações. Nós apenas estamos lendo a palavra de Deus e trazendo a informação que Ele queria que nos alcançasse. E normalmente eu digo para as pessoas: segundo, o Deus soberano é soberano do jeito que Ele quer, não do jeito que você gostaria que fosse, né? Então, se Deus tivesse ser soberano do seu jeito, Ele seria refém do seu conceito de soberania. Então, as pessoas às vezes criam tantas dificuldades para não aceitar aquilo que aparece de forma clara, explícita na Bíblia. É lógico que essa lei não anula a soberania de Deus, ela a reflete, porque foi Ele que estabeleceu. Ela não afeta necessariamente elementos do propósito de Deus. Não estou falando que você escolhe o tipo de dom, de ministério. Essas atribuições são dadas a Deus. Você não escolhe necessariamente tudo o que você vai viver. O livro de Tiago diz lá no capítulo 4, dos versos 13 a 15, vocês que dizem: hoje ou amanhã, né, moraremos em tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam dizer: se o Senhor quiser. Agora, onde quer que Deus queira te colocar geograficamente, onde quer que Deus queira te colocar ministerialmente, em termos de dom e de propósito, a intensidade do seu relacionamento com Ele, a dimensão da sua frutificação, não depende de um ato unilateral de Deus. Depende de você,
depende das suas atitudes. E eu quero te mostrar isso pela palavra de Deus. Então, vamos começar falando do trato de Deus conosco. Eu não sei você, mas eu me lembro de uma época na minha caminhada com Deus, onde quando eu ouvia testemunhos de intervenção de Deus, eu sempre sentia um misto de alegria com tristeza. Alegria por perceber, Deus ainda faz, está acontecendo hoje, né? Isso sempre traz uma certa esperança para o nosso coração. Mas o misto de tristeza era, não acontece comigo, só com os outros. E aí vinha, ao mesmo tempo que aquela esperança de é possível, aquela frustração, mas parece que Deus faz para os outros e não faz para mim. E eu percebo muita gente estacionada nesse lugar de frustração, sem a compreensão de que Ele pode intencionalmente provocar manifestações maiores de Deus na sua vida. Então, para você que anseia mais de Deus, eu quero que você entenda a sua responsabilidade, como você pode intencionalmente caminhar para esse lugar. Em 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 30, Deus diz assim: eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam, eu desprezarei. Do que é que Deus está falando? Mutualidade, reciprocidade. Ele diz: você me honra, eu te honro de volta. Você me desonra, eu também te trato com desonra. Ou seja, se nós entendemos que isso não é uma informação, né, isolada num canto da Bíblia, não se trata apenas, já temos uma segunda repetição, mas é um padrão ao longo de toda a Escritura. Eu não quero esgotar o assunto, mas eu quero te dar vários exemplos bíblicos de como esse princípio é apresentado, sustentado por Deus. Por exemplo, em Levítico, no capítulo 26, Deus está falando a respeito do momento em que o povo se afastasse dele, pecasse contra ele e que haveria juízo. O juízo, na perspectiva do entendimento bíblico, tem que ser visto não como Deus agindo com birra, né, fazendo pirraça tipo criança. Ah, é? Você não me tratou bem, eu também vou acabar com a sua raça. Nós vamos entender a revelação de Deus, que até o juízo é uma expressão do amor, da bondade de Deus, chamando o homem a um lugar de arrependimento e conserto. Mas Deus diz o seguinte, depois de anunciar o juízo que viria se pecarem, Ele diz em Levítico 26, 23, se ainda com isso vocês não se corrigirem e não voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, outras versões dizem contrários a mim, verso 24, eu também serei contrário a vocês, e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Então o que é que Deus está falando aqui? Novamente, mutualidade, né? Se vocês forem contrários a mim, eu serei contrário a vocês. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 15, nós temos uma palavra profética liberada durante o reinado de Asa. Verso 1 e 2 de 2 Crônicas 15 diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar, mas se o deixarem, Ele também os deixará. 3 afirmações na sequência, falando de reciprocidade. O Senhor está com vocês enquanto vocês estão com Ele. Se vocês o buscam, Ele se deixa achar, mas se vocês o deixarem, Ele também os deixará, né? Cada uma das 3 afirmações reflete o mesmo princípio de reciprocidade. E esse trato de Deus conosco precisa ser entendido. E qual a razão de Deus comunicar isso? Ele não espera que apenas a gente possa no final da vida fazer uma avaliação e descobrir, então foi por isso que eu vivi dessa forma. Ele quer que você, munido dessa informação intencionalmente, possa dizer, peraí, se eu tratar Deus de forma diferente, eu serei tratado por Ele também de forma diferente. E é isso, exatamente isso, que a Escritura sinaliza. 2 Crônicas 16, 9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, buscando corações se mostrem íntegros, inteiros para com Ele, a fim de que Ele se mostre forte para com esses. Deus vai mostrar a sua força e o seu poder para todo mundo? Não. Ele está procurando onde estão aqueles corações que são totalmente meus. Onde estão aqueles corações que se voltem totalmente para mim. Para esses eu vou manifestar a minha força. Para esses eu vou manifestar o meu poder. Porque quando você trata Deus de forma diferente, Ele também vai te tratar de forma diferenciada. Não importa se abordamos o aspecto positivo, Ele honra os que o honram, ou se abordamos o aspecto negativo, Ele vai tratar com desonra aqueles que o desonram. Nós vamos encontrar sempre a repetição do mesmo princípio. Em Números capítulo 14, verso 24, Deus fala sobre Caleb. Você deve se lembrar que daquela geração que sai do Egito,
E chega no limiar da terra prometida. Moisés envia antes 12 espias para que pudessem vir à terra e trazer um relatório que empolgasse o povo e dissesse: a terra é o que Deus prometeu. A Bíblia diz que 10 daqueles 12 espias voltam com um relato negativo. Olha, a terra é boa, mas tem gigantes, tem problema, vai ser difícil. E a Bíblia diz que eles desanimaram o coração do povo. Resultado, de uma geração inteira, só 2 homens, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Qual a distinção que a Bíblia faz entre os 2 que entraram e o resto de uma geração que não entrou? Todo mundo tinha o mesmo Deus, todo mundo tinha a mesma promessa, todo mundo estava diante dos mesmos desafios. Então, se todo mundo tem o mesmo Deus, a mesma promessa e o mesmo problema, por que é que 2 superam e o resto de uma geração não? Atitude. Eu e você precisamos entender que o trato de Deus conosco está relacionado às nossas atitudes, e isso tem a ver com reciprocidade, tanto uma disposição de honrá-lo como a questão de fé. E eu quero abordar as 2 coisas aqui. Há um momento onde Deus fala especificamente sobre Caleb, Números 14 e 24, e diz: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, diferente dos que desprezaram a terra, Deus diz: porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Deus está dizendo: ele perseverou em me seguir, ele me levou a sério, eu vou honrá-lo. O resto de vocês, não. Então, quando você olha para as escrituras, não importa se você está olhando o registro de uma pessoa, se você olha o relato de um povo, de uma geração, o princípio, ele é sempre o mesmo: reciprocidade. No Salmo 18, versos 25 e 26, nós percebemos que reciprocidade é o que nos leva não só a experimentar as ações de Deus, mas nessa lei, a própria revelação de Deus, ela é baseada na reciprocidade. Então, no Salmo 18, 25 e 26, nós lemos: para com quem é fiel, fiel te mostras. A NVI, a Nova Versão Internacional, em vez de usar a expressão te mostras, diz te revelas. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro também íntegro. Com o puro, puro te mostras. E com o perverso, inflexível. Então, olha que interessante. Com quem é fiel, Deus se revela fiel. Para com o íntegro, Deus não se revela fiel, ele se revela íntegro. Reciprocidade. Para com o puro, Deus não se revela nem fiel nem íntegro, ele se mostra puro. Então, ele não vai se mostrar fiel para o puro, ele não vai se mostrar puro para o íntegro, e nem vai se revelar íntegro para o fiel, embora Deus seja todas essas coisas. Mas por causa da lei de reciprocidade ou mutualidade e de sua atitude e fidelidade, não só permite que você experimente minha fidelidade, mas que você entenda minha fidelidade. Sua atitude e integridade permite que você não só desfrute, mas que você compreenda a minha integridade. Sua atitude e pureza permite ter acesso ao entendimento da minha pureza e, consequentemente, das minhas ações na sua vida. Mas para com o perverso, você não vê uma mutualidade no sentido pleno da palavra, porque para com o perverso Deus não se mostra perverso. Por que não? Porque não há perversidade em Deus. Então Deus diz: para você eu não tenho nada para mostrar, mas a minha atitude em relação a você é de resistir. Algumas versões diz: ao perverso Deus resiste, outra diz: para com o perverso ele é inflexível. Então, de qualquer forma, nossa atitude, ela determina se teremos ou não a revelação de Deus, mas certamente ela determina qual será a ação de Deus nas nossas vidas. E quando olhamos para a palavra de Deus, esse tipo de informação, eu acredito que ela não é só importante, eu a classificaria no nível de fundamental, de essencial. Por exemplo, Romanos capítulo 2, verso 9, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Isso significa o quê? Que Ele ama a todos nós igualmente. Isso significa que Deus não tem filhos prediletos. Eu não admito a ideia de Deus ter filho predileto, a menos seja eu. Aí eu posso abrir uma exceção. Mas salvo isso, não. Então assim, durante toda a minha caminhada com Deus, cada vez que eu vejo alguém que experimentou algo de Deus, eu estou olhando para aquilo dizendo: é um precedente, uma jurisprudência. Deus fez por ele, pode fazer por mim. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós somos igualmente amados. Esse é um bom momento para você dar um glória a Deus, um amém. Agora, deixa eu te dizer algo: Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção, distinção de atitudes. E isso é inquestionável quando olhamos na palavra de Deus. Então vamos, em primeiro lugar,
olhar a questão de Deus não faz acepção de pessoas. Em Êxodo, no capítulo 30, nós temos um tipo de oferta específico que é mencionado. Eu quero ler Êxodo 30, do 12 ao 16. Deus orienta Moisés e diz: quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma quando você fizer a contagem. Lá na frente, quando você lê o segundo livro de Samuel e descobre que no censo de Davi, que não só ele fez contrário à direção de Deus, mas não levantou essa oferta, a história termina exatamente com a praga tocando a nação. E Deus já estava dizendo antes, trabalhando esses conceitos de causa e consequência. Então ele diz: vai ter recenseamento, cada um dê sua oferta de resgate. Verso 13: todo aquele que for incluído na lista dará isso, 6 gramas. Isso, na verdade, tem a ver com a prata. E ele diz o seguinte: 6 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Então, essas 6 gramas são oferta ao Senhor. Todo aquele que for incluído na lista de 20 anos para cima, dará oferta ao Senhor. Olha o verso 15. O rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre dará menos quando derem oferta ao Senhor para fazerem expiação pela vida de vocês. Você receberá o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e usará para serviço na tenda do encontro, e será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor para fazerem expiação pela vida de vocês. Ao longo das Escrituras, todas as demais ofertas, elas estão relacionadas com a condição de cada um. Então, por exemplo, em 1 Coríntios 16, você vai ver Paulo falando, né? Em relação à coleta para os santos, cada um de vocês ponha de parte no primeiro dia de semana, conforme a sua prosperidade. Não era todo mundo que contribuiria exatamente com o mesmo valor. Por quê? Nós temos uma diferença de posse, de aquisição, de poder aquisitivo. Por exemplo, quando uma criança nascia e iria ser consagrada ao Senhor, apresentada no templo, havia uma oferta. Mas essa oferta, ela podia variar de acordo com as posses da pessoa. Então, se fosse uma família muito pobre, que não pudesse oferecer, por exemplo, um animal maior para o sacrifício, então seriam apresentados 2 pombas, né, ou rolinhas. E você vai perceber que essa foi exatamente a oferta que José e Maria fazem no tempo por Jesus, o que indicam que não era uma família de muitas posses financeiras. Então, aquilo que as pessoas ofertariam sempre estava relacionado às suas condições. Mas como a oferta de resgate fala do valor que cada um tem diante de Deus, Deus diz nessa oferta, e essa é a única exceção, Deus diz: o pobre não dá menos e o rico não dá mais. Por quê? Aquela oferta representava o valor de cada um, e Deus está dizendo: aos meus olhos, todo mundo tem o mesmo valor, todo mundo tem a mesma importância. Quem está entendendo isso? Agora, falando ainda de oferta, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 6, ele traz uma orientação muito clara. E essa orientação apresentada por Paulo é a seguinte: isso afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, na hora de ofertar, expressando o valor que vocês têm diante de Deus, todo mundo dá a mesma coisa. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Mas preste atenção: em qualquer outra oferta que não diga respeito ao valor de vocês, quem semeia mais vai colher mais, quem semeia menos vai colher menos, quem não semeia não vai colher. O que é que Deus está dizendo? Eu não faço acepção de pessoas, mas eu faço de atitudes. Nós muitas vezes criamos uma bagunça em torno de declarações da Bíblia, como por exemplo a graça, que entre outras coisas fala de um favor que não é merecido. E nós começamos a usar isso como se não houvesse nenhum tipo de sistema na Bíblia de recompensa a nada daquilo que se faz. O que também é atacar e contradizer as Escrituras. Se por um lado a Bíblia diz que salvação é pela graça, que não vem das obras para que ninguém se glorie, por outro lado o tempo todo Deus diz: de acordo com as suas obras será a sua recompensa. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu farei por você algo proporcional àquilo que você faz por mim. E quando ele está falando de colheita financeira, ele diz: é na proporção do plantio. Porque esse mesmo Deus que em alguns momentos está manifestando o favor, a graça imerecida, em outros momentos está declarando: todo mundo tem valor aos meus olhos, ele também tem como um dos seus atributos a justiça. E muitas vezes nós deixamos de pensar nesses termos, que Deus vai nos tratar exatamente de acordo com a forma como nós
o tratamos. Eu acredito que quando a gente começa a enxergar e perceber essas coisas, essa percepção pode nos ajudar intencionalmente mudar a forma como nós nos relacionamos com Deus.